Bem, boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar o deputado Celso Pancera, autor do requerimento dessa audiência, que preside esse evento, e gostaria de publicamente apresentar os agradecimentos dos pesquisadores brasileiros ao deputado Celso Pancera, ex-ministro de Ciência e Tecnologia, pelo esforço diário em defesa da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Estou aqui representando a Academia Brasileira de Ciência. Próximo, por favor. A Academia Brasileira de Ciência é uma instituição centenária, não tão antiga como o museu. Ela foi criada em 1916 e recebe o nome de Academia a partir de 1921, e o seu objetivo é impulsionar o desenvolvimento científico e tecnológico no país, e ela é dividida nos seus estudos nas várias dimensões das pesquisas e tem uma atuação muito grande, uma história muito bonita na defesa da ciência e tecnologia no Brasil. Próximo. Eu vou apresentar aqui 4 fotos, né? Uma do Museu Nacional, como tal, antes da catástrofe, da tragédia. Próximo. Essa cena que tivemos a tristeza de assistir. Próximo. Essa foto é como é que está o museu hoje, as paredes intactas, mas o interior é completamente destruído. E o próximo, que nós tivemos um alerta em 2015 com o incêndio do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. E não aprendemos essa lição. Próximo. Eu gostaria de fazer uma breve história do Museu Nacional. Como disse o nosso diretor do museu, é a mais antiga instituição científica do Brasil. Começou em 1892. E ela abrigava um vasto acervo com mais de 20 milhões de itens, englobando alguns dos mais relevantes registros da memória brasileira no campo das ciências naturais e antropológicas. E na área de ensino, oferecia cursos de extensão e pós-graduação, além de realizar exposições temporárias e atividades educacionais voltadas ao público em geral. Como mencionou o doutor Alexandre, no museu nós temos uma intensa atividade de pesquisa, e desde 1946 o museu está vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Próximo. Do acervo do Museu Nacional, eu selecionei alguns meteoritos, né? Ali na segunda foto, uma libélula petrificada, o esqueleto de um dinossauro. Eu não estou vendo direito aqui, mas depois o crânio da Luzia, uma múmia, né? Uma arqueologia egípcia e arte indígena. E são todas peças que, infelizmente, a maioria reduzida a pó. Próximo. Bom, a tragédia do dia 2 de setembro de 2018. Quais seriam os antecedentes, né, dessa tragédia? Primeiro, a não valorização da cultura e da pesquisa científica no Brasil. Nós já estamos longe desse reconhecimento, dessa valorização aqui entre nós. Um segundo ponto é a cultura de não prevenção no Brasil. Nós ainda não temos essa cultura. Eu trabalhei fazendo pesquisa em outros países, nos Estados Unidos, em Israel, na Inglaterra. E, comumente, eram feitos ensaios, né? Tinha um alarme de incêndio que a gente não sabia se era real ou não,
treinando as equipes, os brigadistas, enfim, os orientadores, medindo o tempo de evasão das pessoas. Eu trabalho já quase 50 anos em pesquisa aqui no Brasil, nunca tive uma experiência dessa. Nós precisamos incutir essa cultura de prevenção. Um outro aspecto importante nos antecedentes é a crise financeira das universidades brasileiras. Nós temos uma realidade triste de que cada vez mais diminuem as verbas para as universidades brasileiras, que atingem todas as dimensões da universidade, o ensino, pesquisa e extensão. E também, a gente poderia dizer como antecedente, a infraestrutura deficiente no combate a incêndios. No caso, no Museu Nacional, os hidrantes não funcionavam, né? Tinha que funcionar e serem testados a cada 5 minutos. O próximo. O futuro, Museu Nacional. O que a gente pode pensar no futuro? Quais seriam as prioridades? Na minha opinião, na opinião da Academia Brasileira de Ciência, o primeiro seria a liberação imediata, emergencial, de 56 milhões de reais. É absolutamente fundamental para aquele planejamento que o doutor Alexandre nos relatou há poucos minutos. Também temos que fazer, e está nos planos do museu, a retomada das atividades, né? As atividades culturais, na educação básica, no ensino, na pesquisa e extensão. Há um clamor das crianças, né, para que a gente retome essas atividades. Um outro ponto importante é que o museu tenha uma dotação orçamentária compatível com o crescimento e manutenção. E isso é responsabilidade de todos nós, do executivo e do legislativo. Também seria adequado termos um aperfeiçoamento da legislação em prol dos museus, como, por exemplo, se poder aplicar a Lei Rouanet para suporte dos museus. Um outro ponto importante, citado também pelo doutor Alexandre, é a cooperação internacional. Isso é extremamente importante. E eu estava pensando, né, na tragédia temos a solidariedade dos museus de outros países. Então, nem tudo está perdido, né, se há essa solidariedade. E outro ponto importante é que tenhamos a valorização da ciência, tecnologia e inovação e encararmos a museologia como uma ciência. Próximo, por favor. Para terminar, eu gostaria de ler 2 parágrafos do manifesto feito pela Academia Brasileira de Ciência, pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e dezenas de sociedades científicas. Nesse manifesto se lê: será, sim, a reconstrução de uma ideia que o fogo não devora, de um museu que sirva de referência para as futuras gerações, repetindo a fórmula que esteve presente na sua história, de um acervo histórico e científico apoiado na pesquisa científica, reunindo assim, indissoluvelmente, a memória e a investigação, o passado e o futuro. E outro trecho desse manifesto diz: as chamas que devoraram o Museu Nacional enviaram uma mensagem de alerta para a sociedade brasileira. Para salvar o patrimônio histórico, cultural e científico do país, são necessárias medidas concretas e o estabelecimento efetivo de políticas públicas como aquelas propostas no Livro Azul da 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. É fundamental que sejam tomadas ações adequadas e urgentes para salvar a ciência, a tecnologia e a inovação no país. Urge impedir que essas chamas
se alastrem e consumam o futuro do Brasil. Próximo. São duas fotos, uma com a esperança que a gente possa ter retomada essa cena, com crianças vendo coisas importantes, e a próxima é que a gente nunca mais seja obrigado a ver esse tipo de cena no Museu Nacional ou qualquer instituição importante para o Brasil. Próximo. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Isaac Reutemann.